Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um breve comentário, dessa vez da lição de número 6 da revista Atualidade Cristã, que neste quarto trimestre de 2024 traz como tema Maturidade Cristã. O comentarista da revista é o pastor Misael da Luz Souza, eu sou Fábio Fernandes. Vem comigo nesse resumão. Pessoal, o título da lição de número 6, Maturidade no exercício pentecostal. O meio pentecostal tem sido alvo de inúmeras críticas decorrente das práticas imaturas de algumas denominações, no que diz respeito ao exercício dos dons espirituais. Com o auxílio do nosso Senhor Jesus Cristo, abordaremos alguns problemas gerados pela imaturidade cristã, os quais têm afetado muitas igrejas, principalmente em relação aos dons espirituais e às liturgias. Veremos a necessidade de priorizar os ensinos bíblicos, desprezando os achismos, as chocarrices e as meninices, exercendo o ministério que nos foi confiado com seriedade, maturidade e excelência. A origem do pentecostalismo. O pentecostalismo é um movimento de renovação cristã que dá ênfase especial à experiência direta e pessoal com Deus, através do batismo do Espírito Santo. O termo pentecostal é derivado de Pentecostes, termo grego que descreve a festa judaica das semanas. Para os cristãos, esse evento comemora a descida do Espírito Santo sobre os seguidores de Jesus Cristo, conforme descrito no livro de Atos, capítulo 2. O pentecostalismo é um termo amplo que inclui uma vasta gama de diferentes perspectivas teológicas organizacionais. A grande promessa. Há muitas promessas nos textos bíblicos, mas essa promessa específica tem a ver diretamente com o derramamento do Espírito Santo. Profetas como Ezequiel, Joel, Isaías e João Batista, entre outros, proclamaram durante seus ministérios um futuro derramamento do Espírito Santo sobre a casa de Israel e sobre toda a carne, como evento que marcaria os últimos dias. Essa promessa foi corroborada pelo Rei dos Reis e o maior de todos os profetas, Jesus Cristo, no livro de Atos, capítulo 1, e cumprida logo no capítulo seguinte, no capítulo 2, com o derramamento do Espírito Santo. O que é uma igreja pentecostal? Igreja pentecostal é aquela que crê na manifestação dos dons espirituais e que busca diariamente o estreitamento de sua relação com o seu Criador, o qual nos selou através do seu Espírito Santo. Uma igreja genuinamente pentecostal é aquela que crê na atualidade dos dons espirituais e os exerce de maneira ordeira, sob o crivo da poderosa palavra de Deus, não substituindo as doutrinas bíblicas por experiências pessoais, por mais poderosas que possam parecer. A inauguração da igreja. Como e quando se deu a inauguração da igreja? A palavra de Deus nos afirma que a redenção foi planejada por Deus desde a eternidade. Num certo sentido, a igreja cristã teve seu nascimento quando Jesus chamou seus primeiros discípulos. No entanto, os estudiosos afirmam que a igreja apostólica teve origem no dia de Pentecostes, pois foi a partir dali que a igreja começou sua vida ativa, surgindo num cenário meticulosamente preparado por Deus. A igreja nasceu em meio à manifestação do poder de Deus. Jesus marca a inauguração de sua igreja em meio ao derramamento do Espírito Santo lá em Pentecostes. Infelizmente, hoje, observamos dois extremos. Igrejas que desprezam totalmente a manifestação dos dons espirituais e outras que extrapolam os limites da ética, do bom senso e da reverência cristã, gerando assim um cenário de imaturidade em suas liturgias, ao não observarem as orientações bíblicas. Não podemos negar nossa origem pentecostal, porém devemos exercer esse ministério com a devida maturidade. A igreja local e a igreja universal. A igreja vive em duas dimensões, a espiritual e a social.
Na dimensão espiritual, ela é universal, um organismo vivo, o corpo místico de Cristo, invisível, interdenominacional, sem administração humana. Mas na esfera social, ela é local, uma igreja institucional visível, um ajuntamento de pessoas ligadas a um sistema de crenças denominacional com seus respectivos líderes. Vejamos o que Paulo diz. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é o meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja. Exercendo os dons com maturidade. O exemplo negativo da igreja de Corinto no exercício dos dons espirituais. Em Corinto, havia desordem durante o culto. Havia muitas profecias e línguas estranhas, porém de maneira desordenada, causando confusão e nenhuma edificação para ninguém. Por este motivo, o apóstolo escreve com o propósito de instruí-los acerca da administração dos dons espirituais. Aprendemos com Paulo que não podemos nos deixar levar pelos emocionalismos pentecostais, disfarçados de manifestação do Espírito Santo. Ou seja, devemos exercer os dons espirituais que nos foram confiados, segundo o nosso manual de instruções, a Bíblia Sagrada. Problemas gerados pela imaturidade. São vários os problemas gerados pela imaturidade. O apóstolo Paulo cita algumas ocasiões geradas pela imaturidade na igreja de Corinto. Vejamos algumas delas. Divisão na igreja local, a primeira. Segunda, carnalidade. Terceira, imoralidade sexual. Quarto, litígio entre irmãos. Quinto, dissensão na Santa Ceia. Sexto, desordem no culto. Uma bagunça. A imaturidade é uma ferramenta que o inimigo tem usado para inserir contendas na vida de alguns, tirando a paz e a comunhão entre os irmãos. Como exercer os dons espirituais com maturidade? Tudo começa pelo conhecimento da vontade de Deus. Mas como conheceremos a sua vontade sem lermos seus ensinamentos e sem conversarmos com Ele em oração? Não é tarefa difícil para alguém que é templo do Espírito Santo e conhecedor das Escrituras, distinguir o carnal do espiritual. Porém, aqueles que estão desapercebidos quanto à sua vida espiritual não conseguirão fazer essa distinção, não terão discernimento. Lembramos-nos que Deus distribui seus dons para o que lhe é útil. Usemos os dons espirituais, então, com equilíbrio e maturidade. Ferramentas espirituais essas, as quais o dono da seara nos confiou. Pentecostes não é sinônimo de meninice e brincadeiras, e sim uma busca mais íntima na relação com o nosso Criador. Temos que exercer o ministério, o qual nos foi confiado, crendo na atualidade e na manifestação atual dos dons espirituais, os quais devem ser executados com seriedade e responsabilidade, dentro da ordenação bíblico-teológica. Pois bem, pessoal, quero agradecer por ter assistido até aqui, esse breve comentário da lição de número 6. Também quero deixar o convite para você participar conosco da Escola Bíblica Dominical, das 9 às 11 horas, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, pastoreada pelo pastor Joel Moré. Nós estamos localizados na quadra 118, lote A, ao lado do quartel do Corpo de Bombeiro de Santa Maria, Distrito Federal. Um forte abraço para todos vocês, fiquem com Deus, Deus abençoe a todos.